Olá, malta. Bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje é o review de principiante de uma motoca excelente, a Triumph Scrambler 400X. Fiquem ligados. Meu nome é Flávio Ernesto e eu comecei a andar de moto com 62 anos de idade. Então, cola comigo e vamos nessa. Olá, malta. Estamos aqui de volta na Triumph, mais uma vez, graças à gentileza do nosso amigo André Ribeiro e da Triumph Estoril. E dessa vez para lhes mostrar e testar essa magnífica máquina, uma Scrambler 400X. Vocês podem ver que é uma moto muito bonita. Nós vamos testá-la da maneira que a gente faz normalmente. Vamos então até o autódromo, estacionamento, fazer umas curvas a baixa velocidade, vamos treinar umas frenagens de emergência e vamos avaliar a moto, ver o que a gente acha dela, certo? Vamos lá. Já tirei o descanso, ela tá ligada, ronco bonito, bem interessante o ronquinho dela. Então já podemos, aqui está o freio traseiro, dianteiro, já podemos partir. Vamos botar um pouquinho de gasolina, porque ela possivelmente, aliás, ela está com todo jeito de que está completamente vazia. Botar um pouquinho de gasolina nela, para a gente poder fazer o nosso teste. Olha, em princípio, já passei umas marchas aqui. Embreagem muito levezinha, assistida, muito macia. A marcha entra com muita precisão. O acelerador é aquele sistema Ride by Wire, à altura do chão. Olha aqui. Ela é uma moto alta, eu não estou conseguindo propriamente encostar o pé totalmente no chão, mas quase, tá? Ficou ele quase todo no chão. É uma máquina lindíssima. Tem detalhes aqui de série que me parece ser muito interessante. Eu acho que essa pode ser uma máquina muito interessante para o iniciante, mesmo porque a faixa de preço dela é aqui em Portugal na ordem de 5.500 euros, que é bem competitivo, né? Em termos de qualidade de acabamento, ela me parece ter a qualidade Triumph mesmo. Parece que ela é fabricada na Índia, mas super qualidade. Depois eu vou examinar isso aqui melhor, mas em princípio eu acho perfeito. Vou botar um pouquinho de gasolina aqui. Bom, vamos lá. Estamos aqui já com a bichinha. Vamos ver qual é, né? E de cara eu já gostei dela.
Epa, agora a única questão aqui é a seguinte, eu quero ver, o motor dela é um cilindro só, tá? Então é muito importante a gente testar e ver se ele vibra, se ele não vibra, em termos de iluminação. Ele é integralmente LED, todas as luzes são de LED, que é muito bom. Vamos lá. Gostei muito da caixa dela. Entra com muita precisão as marchas. O acelerador, como eu falei, é ride by wire, não tem cabo. Ó, tem boa aceleração. Gostei muito do som. E ela tem possibilidade de fazer off-road também, né? A suspensão extremamente agradável, filtra muito bem as eventuais imperfeições do terreno. Até agora eu estou muito bem impressionado, viu? Uma máquina que acelera, mas sem aquela coisa brutal. 400 cilindradas, tem muito boa potência. Muito boa para o dia a dia na cidade, ou se você quiser também fazer algumas incursões fora da estrada. Em termos de vibração, eu estou aqui a 6.000 RPM, deixa eu dar uma reduzida. Eu vou botar aqui mais RPM. Eu sinto um pouquinho de vibração aqui na peseira aqui do lado direito, do freio traseiro, mas nada assim excessivo, tá? Engraçado é que é só do lado direito, do lado esquerdo não. A manete também aqui do lado direito também me dá alguma vibração nesse nível de RPM, mas muito pouca. Não acho que seja algo que alguém vá... Não é um deal breaker, entendeu? Você não vai deixar de comprar por causa disso. Na minha opinião, né? Não sei. Vai de cada um. Em termos de ciclística, ela curva bem, ó. Ela, apesar de ter rodas, eu acho que de 19 milímetros, ela até é agilzinha. É agilzinha. 19 milímetros não, 19 polegadas, aliás. Gostei da aceleração dela. Posição dela muito boa. Você fica com os pés não muito para trás, tá? Quando a gente chegar lá eu vou mostrar isso aqui para vocês. Muito gostosa de andar. E olha aí, com o preço que ela tá, 5.500 euros. E vem com vários extras já. Vem com a proteção aqui a proteção das manetes. Vem com isso aqui muito bonito, acolchoado, com Triumph bordado nele.
vem com uma proteção ah, do farol, que depois eu vou mostrar quando parar, vou mostrar em detalhes. Me parece que também vem com uma proteção de motor ou proteção de cárter. Isso de origem, não é acessório, tá? Já vem nela. Essas coisas, aliadas ao preço, vão tornando uma máquina muito interessante para um iniciante, sabe? Muito boa transmissão. As marchas entram muito fáceis. Eu vou pegar um pedacinho ali da autoestrada, da freeway, só para a gente ter uma noção aqui em relação às vibrações, como que ela desenvolve em termos de motor. Aquilo. Terceira, ela acelera direitinho. Aqui, olha isso, olha isso. Muito boa de aceleração, excelente. Tô dando mão aqui, ela vai tranquilamente, andando a 100 km em quinta. Agora que eu botei sexta, ou seja, ela é perfeitamente capaz de encarar a autoestrada, embora eu diria que o ideal para ela é você curtir numa estrada nacional, entendeu? Apreciando a paisagem, apreciando o vento. Isso aqui é bom. Não há a menor necessidade de pegar uma autoestrada, embora ela seja perfeitamente capaz. Vamos fazer a volta aqui que eu esqueci de voltar. Vamos no autódromo. E aí depois a gente para fazer uma avaliação final e eu dar a vocês a minha conclusão em relação ao se ela, na minha opinião, é apropriada ou não para alguém que está começando, iniciante como eu. Então agora aqui nós vamos virar aqui para o Autódromo do Estoril. Quem não sabe, esse aqui é o Autódromo do Estoril. Já foi palco de memoráveis corridas de Fórmula 1. Já foi palco de uma memorável corrida do Senna, se não me engano, pela Lotus, quando ele ainda estava começando, em que ele ganhou uma corrida na chuva aqui. O Senna adorava Portugal, ele amava Portugal como amava o Brasil. E os portugueses também amavam o Senna. Era uma paixão recíproca. Eu nunca mais esqueci o dia que ele morreu. Infelizmente, foi no dia 1º de maio de 1994, se não me engano. Foi uma tragédia. Uma tragédia para o Brasil, foi uma tragédia para mim. Enfim, Autódromo do Estoril. E eu estou aqui fazendo oitos com essa magnífica motocicleta. Muito boa, muito agradável, fácil de conduzir, com acabamento Triumph de qualidade, eu diria, sem dúvida. É um acabamento premium. E, embora construída, se não me engano, na Índia, o que pode eventualmente gerar algum tipo de preconceito, eu olhando, confesso a vocês que olhando aqui ó, a, a, a motocicleta, eu não vejo nada que deponha contra a qualidade de construção ou a qualidade dos seus componentes, tá? Agora eu vou fazer uma freadinha de emergência aqui.
freia bem, muito bem, parou otimamente bem, tranquilo. Dá uma voltinha para cá. Excelente, gente. A única coisa, eu tenho alguma coisa para falar mal dela, que por enquanto não tenho nada, mas para ter uma coisinha para falar mal dela, eu diria que ela é meio abrupta. Aqui, por exemplo, olha, eu tô aqui em primeira, olha, vou passar a segunda, passei segunda. Se eu acelerar, ela dá um pulinho, tá vendo? Tem um pouco menos de suavidade, digamos assim. Mas pelo amor de Deus, isso é um pequenino detalhe. Ela é uma ótima motocicleta, tá? E eu vou parar aqui para mostrar a posição para vocês, como é que eu fico, falar sobre o peso e as considerações finais, ok? Então, malta, estou aqui para apresentar a vocês e fazer a avaliação final dessa moto magnífica que eu acabei de testar, como vocês já viram aqui. E gostei muito mesmo dela. Tenho pouquíssimas críticas, tá? Então vamos primeiro aos elogios, depois eu falo das pouquíssimas críticas. Aos elogios, vários extras, vem com isso aqui, vem com as proteções de mão, vem com protetores do farol, vem com protetor de motor, isso tudo de série, sem te cobrar um extra por isso. Um banco excepcional, acabamento primoroso, padrão Triumph de qualidade, inclusive os botões aqui também são muito bons, o plástico deles é muito bom, iluminação full LED, farol, lanternas, tudo, os freios acionam muito bem, gostei, quer dizer, não são excepcionais, tá? Não é aquele freio assim que para instantaneamente. Ele tem um quê de esponjoso, mas são bons, funcionam muito bem. Isso você não vai ter nenhum problema, tá? Agora vamos ao lado ruim, as únicas coisas ruins que eu achei. Ah, e como outro ponto positivo, preço, 5.500 euros por uma máquina dessa, com esse tipo de acabamento, com essa qualidade, com essa potência, ela anda bem, acelera bem. E ela é grande, ela tem pinta de moto caríssima, ela tem uma grande pinta, uma grande figura. Então, como eu ia dizendo, um banco muito bom, tudo bom. A única coisa que eu poderia fazer uma crítica a ela seria alguma vibração a partir dos 7.000 RPMs na peseira do lado direito e aqui no guidão do lado direito. Pouca também, mas a partir dos 7.000 RPMs. Fora isso, ela é um pouquinho abrupta. Em baixa rotação, se estiver em primeira ou segunda, você começar a acelerar, ela fica meio abrupta. Você tem que dosar um pouco isso aqui na embreagem, mas isso é uma bobagem, é só um detalhe. E vamos ao ronco, né? Vamos ouvir o ronco. Em relação ao ronco, ronco bonito, ronco grosso. Olha que interessante, né? Posição de conduzir. Vamos lá. Aqui, ó. Como vocês sabem, eu tenho 1,78 m, quase encosto o pé no chão, está praticamente todo no chão. E o peso? Tranquilo, ele pesa 179 quilos em ordem de marcha e você praticamente não sente. Quanto a isso, não é problema. Em termos de conclusão, eu acho que essa moto é recomendável para um iniciante perfeitamente, completamente. É uma excelente máquina para se ter como primeira moto, que ela anda bem, mas não é aquele monstro absurdo de aceleração que pode te colocar em risco como iniciante,
Ela não é pesada, ela é fácil de conduzir, ela tem um preço atraente e é linda, né? Olha a pinta disso, lindíssimo. Tem várias cores, tem uma verde, tem essa preta, se não me engano tem uma vermelha. Nessas Scramblers 400. Recomendo fortemente e quero aproveitar para pedir a vocês que subscrevam o canal, deem um like e compartilhem com quem vocês conheçam que gosta desse tipo de conteúdo. Tá ok? Por favor, me dá essa moral aí. Um abraço e até a próxima.